Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Henrique, trazendo aqui mais um conteúdo da playlist Tretas Universitárias. Se você se interessar, tá? Fica aqui, porque hoje eu vou relatar aqui mais um caso que aconteceu aí na época que eu fiz, né, a universidade. E o link dessa playlist Tretas Universitárias está aqui embaixo, que é uma playlist para poder fazer o quê? Uma troca de experiências e até mesmo um alerta para pessoas aí que tenham curiosidade em saber como é que pode ser esse meio universitário, que muitas vezes as pessoas se identificam com os vídeos que eu trago aqui, ou seja, é muito provável de acontecer coisas do tipo como as que eu relato nessa playlist, e a que eu vou relatar aqui no vídeo de hoje envolve uma coleguinha intrigueira. Pois é, antes deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo pra mim, porque isso é importante, né, pra eu saber que vocês curtem, acham engraçado ou se identificam com conteúdos relacionados a isso. E se inscreva no canal, porque além desses conteúdos que eu faço aqui, né, mas não é só isso, eu falo aqui também sobre nutrição, porque eu sou nutricionista também, tá? Então se inscreve aqui, ativa o sininho. E é isso. Bom, o que eu vou relatar aqui hoje aconteceu assim no último ano do meu curso, que foi a época em que a gente não tinha mais aulas teóricas. A gente tinha então o TCC para fazer e os estágios obrigatórios. Ok, nessa de estágios obrigatórios durante esse último ano, a gente passava por estágios nas diversas áreas, né? Sei lá, restaurante, na área de hospital. Então, a gente fazia isso, por exemplo, o estágio de restaurante por um tempo, depois terminava e fazia o estágio no hospital. E assim ia durante um ano, né? Só que o que acontecia? Vamos supor que a sala ali tivesse, né, na minha turma, um exemplo, tá, 30 alunos. Não tinha como esses 30 alunos todos irem para todo mundo ali junto no estágio de restaurante. É muita gente. No estágio de hospital, todo mundo, os 30 alunos irem juntos para aquele estágio de hospital, porque novamente é muito aluno, é muita gente. Então, tinha-se ali uma divisão da sala em grupos. Então, por exemplo, um grupo de 6 pessoas vai para aquele restaurante, um outro grupo de 6 pessoas vai para um outro restaurante, outras 6 pessoas para um outro restaurante, porque ficava mais tranquilo de cada estágio ter mais tranquilidade, né, para todo mundo aprender e cada estagiário ser observado, né, e não ficar uma zona com um monte de aluno ali querendo aprender, querendo falar. Então tinha essa divisão aí da sala em grupos menores. E aí eu lembro, né, que teve um estágio que a gente, antes de começar de fato, a gente soube que o grupo ali, eu não lembro se eram de 6 pessoas, 5, 8, não lembro. Só sei que o grupo em que eu fazia parte ali naquele momento tinha que se dividir. Ou seja, a gente soube que eu e aquelas pessoas ali, a gente iria começar a fazer um estágio, só que a gente não ia juntos em um mesmo local. A gente ia ter que se dividir em 2, no caso, né? Uma parte ia para um local e outro para um outro local. Eu trouxe até aqui, ó, essas canetas aqui para poder dar uma ajudada aqui. Então, por exemplo, 2 locais. Uns para cá, outros para cá. Porque tinha que ser feito isso por conta da quantidade de pessoas que não iria dar para ir todo mundo para o mesmo local. E aí a gente já sabia, né, que locais eram esses, onde eram os locais e, enfim, como eram os locais. Então, antes de ter a decisão de onde cada pessoa iria ficar, começou a ter assim, né, as preferências. Eu acabei tendo a preferência por esse local aqui, tá? Eu preferia esse local. Só que aí nesse grupo que eu tava, tinha uma colega minha que ela já tinha sido colocada como certa nesse local aqui, que era o que eu também queria. Por uma condição, enfim, que eu não vou entrar em detalhes, mas ela já foi dada como certa de ficar aqui, garantida. Só que aí o que aconteceu? Eu também queria ficar aqui, outra pessoa também queria ficar aqui, e aí começaram a falar, opa, né, vocês vão ter que se dividir porque não tem como você querer ficar aqui, você querer ficar aqui e depois só uma pessoa sobrar pra ficar aqui. Não tinha como, tinha que ter uma divisão ali meio que meio a meio. E aí acabou que foi dito que teria que haver então um sorteio, porque se fosse por vontade própria, quase ninguém queria esse local aqui, entendeu? Então, como tinha que ter uma divisão, teria que ter um sorteio. Porém, a tal da colega que tinha dado
que tinha sido colocada como certa aqui, ela não iria participar do sorteio porque ela tinha sido colocada como certa já para ficar aqui. Então as outras pessoas restantes, incluindo a mim, né, a gente sim que iria participar desse sorteio para saber se iriam ficar aqui junto com ela ou se iriam ficar aqui, mesmo que não quisessem ficar aqui a princípio. Só que num primeiro momento, depois eu entendi, tá? A condição da minha colega aqui, que a gente tinha, né, um contato próximo, né, na verdade éramos amigos ali. No primeiro momento eu não entendi, né? Poxa, se ela foi colocada como certa aqui, eu também quero ficar aqui, eu não acho justo ter o sorteio. Por que que eu tenho que participar de um sorteio e correr o risco de cair aqui, sendo que eu prefiro aqui? E ela não vai participar do sorteio e já está certa de ficar aqui. Não acho justo e tal. Num primeiro momento eu achei isso. Depois eu entendi que realmente, ok, né, a condição do porquê que ela foi colocada como certa aqui. Mas num primeiro momento não consegui entender assim de imediato e rolou ali essa insatisfação ali geral das pessoas não estarem tanto à vontade de participar de um sorteio. E enquanto isso, uma colega já está como certa aqui e não participar do sorteio. Então ficou naquela coisa, ah, não é justo e tal e tal. Só que aí, eis que num cenário já de caos instalado, eis que surge a coleguinha intrigueira, que fazia parte desse grupo ali que eu tava, né, que tinha que se dividir nesses dois locais de estágio. Ela, observando eu estava, e eis que resolveu se pronunciar. Se pronunciar não para apaziguar, mas sim para alastrar ainda mais o fogaréu, colocar mais lenha na fogueira, como diz o ditado. Ela simplesmente foi e falou também que ah, se é assim, eu também prefiro ficar nesse local aqui. Ou seja, se tivesse ali em consenso, né, as pessoas por vontade própria conseguindo se dividir entre esse local e esse local, não haveria a necessidade do sorteio. Poderia ter aqui a colega lá que já tinha sido dada como certa aqui, por exemplo, eu e mais alguém, enfim, e as outras pessoas por vontade própria ficando aqui, pronto. A gente conseguiu se dividir meio a meio, não precisaria de sorteio e de estresse. Só que como a maioria queria ficar aqui, como eu falei, não tinha como ter isso, né? E somente uma pessoa ficar aqui. Então o sorteio falaram que tinha que acontecer por conta disso, porque tinha que ter essa divisão. E aí a coleguinha intrigueira, quando ela falou que queria ficar aqui, foi para instalar ainda mais o caos. Por que eu estou falando isso? Porque depois que acabou aquilo dali, ela admitiu, falou pra mim. Ela, na verdade, ela não tinha uma preferência. Na verdade, ela não tinha uma preferência por esse local aqui. Só que lá na hora ali do caos, da confusão, ela falou que... Até voou aqui. Na hora ela falou que preferia esse local aqui. E aí depois ela falou que preferia esse local aqui para poder ver até onde ia. Para poder ver até onde ia a amizade entre eu e a tal da menina que já tinha sido dada como certa nesse local. Porque a gente tinha uma amizade, como eu falei. Ou seja, ao invés dela falar assim, pessoal, peraí, por mim eu não tenho preferência, eu posso muito bem ficar nesse local aqui. E aí ver se alguém mais ia e mais alguém ia pra gente acabar com aquilo. Não, ao invés dela fazer isso, porque como eu falei, ela não tinha, ela falou pra mim que não tinha uma preferência. Então ela poderia muito bem ter ficado aqui numa boa. Só que para instigar ainda mais a insatisfação ali minha e das outras pessoas de não querer o sorteio, ela foi e contribuiu para que a gente ficasse ainda mais naquela situação conflitante. Ela falou, ah é, também quero ficar aqui. E isso tudo só para isso, só para poder ver até onde a gente ia um com o outro, um se indispondo com o outro, para ver até onde ia a amizade da gente, né? Eu com a pessoa que tinha sido dada como certo aqui, para saber se a gente ia se dispor e acabar a amizade, sabe como? Por isso que eu coloquei, né, o nome dessa personagem de coleguinha intrigueira, porque foi o que ela fez, né? Ela literalmente quis colocar ali uma intriga, mas não conseguiu, hein? A amizade ali que eu tinha continuou com a pessoa daqui, né, que eu falei, continuou tendo, enfim, até o final do curso, até mesmo depois da universidade ter acabado. Então, ela não conseguiu desfazer. Só que o que eu quis trazer aqui é que, por algum motivo, a coleguinha intrigueira ali, ela admitiu. Ela chegou e falou, eu fiz de propósito e tal. Eu fiquei assim, uau, né? Só que o grande motivo também de eu ter trazido essa situação aqui
é que tá, ela admitiu isso. E quantas pessoas na minha universidade, né, de tantas coisas que eu relato aqui nos outros vídeos, mas também na vida, né, com você, enfim, quantas pessoas fazem coisas desse tipo, colocam intriga, falam algo ou fazem algo só para provocar alguém, só para causar uma discussão, causar uma intriga, causar um conflito. Fazem na maldade, só que fazem assim, por debaixo dos panos. E você às vezes não consegue ver isso, porque elas estão fazendo debaixo do tapete, né? Ou você até desconfia, só que você desconfia sem ter uma certeza, porque você não viu a pessoa fazendo nada de errado, você não ouviu a pessoa falando nada de errado. Então você meio que desconfia, mas não tem uma certeza. Ou até tem uma certeza na sua cabeça, mas você não viu algo concreto para poder provar que a pessoa agiu na maldade. Nesse caso, a pessoa admitiu. Mas e quantas pessoas fazem coisas assim, na maldade, com a intenção ruim, com a intenção má, e não admitem? Entendeu? Então, eu achei isso assim, é real. As pessoas na universidade fazem muito isso. Querem puxar o tapete do outro, querem provocar o outro, querem ver o outro por baixo. Só que elas não admitem, né? Obviamente. Essa pessoa aí, por uma exceção, por algum motivo, acabou admitindo. Tentou levar na brincadeira, né? Mas eu levei por um outro lado, né? Na maldade que foi ali, que não teve nada de engraçado. E a nível da minha experiência na universidade, lógico que nem todo mundo era assim, tá? Só pra deixar bem claro. É porque aqui na playlist Tretas Universitárias, eu ressalto o que teve de treta, né? E não as coisas boas, porque também teve coisa boa, obviamente. Mas o que eu acho interessante disso tudo é que se teve alguém que admitiu isso, que fez algo para causar uma intriga, imagine as outras coisas que as outras pessoas fizeram que não admitiram. Então assim, se teve alguém que admitiu fazer, imagine as pessoas que não tinham essa coragem de admitir, enfim, o quanto que houve de intriga. Por isso que eu trago essa playlist aqui, porque realmente teve muita coisa assim, chata, ruim, de pessoas agindo na maldade. Basicamente, de tanta coisa ruim, de tanta coisa maldosa, de tanta gente querendo ver o ruim, o pior do outro, de tanta situação assim, com intenções más, de tanta situação desse tipo, calhou que uma situação, que foi essa, a pessoa acabou que, por um descuido, ou sei lá porquê, acabou assim falando, admitindo que fez de propósito. Então assim, só para vocês terem uma noção, né, de que por um acaso, das inúmeras situações ali de tretas, por um deslize ou porque realmente a pessoa quis falar, alguém acabou admitindo, né? Nesse caso aí, a pessoa admitiu que a treta foi porque a pessoa quis causar treta, entendeu? Então imaginem só as outras tretas, o quanto que não poderiam ter sido evitadas se as pessoas tivessem uma boa intenção, né? E não uma intenção maldosa. E antes de finalizar o vídeo, acho que a mensagem final aqui de aprendizado, de reflexão, é que se você identificar alguém assim ou suspeitar, tenha cuidado, né? Fique de olho aberto, porque gente intrigueira que não quer o seu bem, você tem que ter cuidado do quanto que você tem que manter de distância, né? Enfim, eu acho que é mais ou menos isso, ter cuidado com pessoas assim. Mas se você gostou aqui do que eu compartilhei por aqui, eu fui até bem tranquilo, hein, na minha forma de falar aqui, falei até baixo, mas se você gostou de eu ter compartilhado, deixa o seu joinha aqui, se você ainda não havia deixado, comente aqui se você passou por algo parecido, não precisa citar nomes, tá? Compartilhe o vídeo se você quiser alertar alguém, preparar alguém para o meio universitário. Manda esse vídeo, deixa as minhas redes sociais aqui na tela e já aqui na tela no meio vai aparecer a foto minha aqui que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.